Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos iluminar mentes e corações com a sabedoria divina da Bíblia. A luz suave do fim da tarde filtrava-se pelas folhas das árvores que cercavam a pequena aldeia de Betânia, criando um espetáculo de sombras dançantes no chão de terra batida. Meu coração pulsava em sintonia com a brisa leve que soprava, trazendo consigo o aroma das flores silvestres que cresciam ao longo da estrada. Era um dia como qualquer outro, mas algo no ar parecia promissor. As crianças da aldeia, com seus rostos sujos e sorrisos iluminados, se reuniam em torno de Elian, o nosso sábio ancião, que se preparava para contar mais uma de suas fascinantes histórias. Sentada no chão, com as pernas cruzadas e os olhos arregalados, eu observava cada movimento de Elian. Ele era uma figura imponente, com cabelos brancos como a neve e uma voz que transbordava sabedoria. As crianças, incluindo meu irmão, Davi, estavam completamente absortas nas palavras dele. Eu, por outro lado, sentia uma mistura de admiração e curiosidade. As histórias que ele contava não eram apenas narrativas, eram lições de vida, cheias de significado e profundidade. Era uma vez, em uma terra muito distante, um homem chamado Moisés, começou Elian, sua voz vibrando com cada palavra. Ele foi escolhido por Deus para guiar o seu povo, os israelitas, para fora da escravidão do Egito. Mas o caminho era difícil, repleto de desafios e obstáculos. As crianças murmuraram, inquietas, enquanto Elian continuava. Moisés enfrentou muitos desafios. Ele teve que atravessar o deserto, lidar com a dúvida de seu povo e, principalmente, confiar na promessa de Deus. E em um momento de desespero, Deus lhe deu um sinal e uma sarça ardente que nunca se consumia. A imagem da sarça ardente saltou à minha mente como uma luz cintilante. Eu sempre me perguntei o que significava realmente confiar em algo maior. O que significava ter fé? Enquanto Elian falava, uma pergunta começou a se formar em meu coração. O que eu realmente sabia sobre essas histórias? Eram apenas contos para entreter, ou havia algo mais profundo que eu deveria entender? E então, crianças, Elian prosseguiu, Moisés levou seu povo até a terra prometida, mas não sem dificuldades. Ele tinha que lembrar a todos que a fé não é apenas acreditar, mas também agir, mesmo quando tudo parece perdido. Essas palavras ressoaram dentro de mim. Era como se Elian estivesse falando diretamente ao meu coração. Eu olhei para Davi, que estava totalmente absorto na narrativa, e pensei em como era fácil se deixar levar pelas histórias, mas difícil era aplicar aquelas lições à vida real. O que eu poderia fazer para entender melhor a minha fé? O que isso significava para mim, uma jovem sonhadora em meio a uma aldeia tradicional? Quando Elian terminou a história, as crianças aplaudiram, e ele sorriu, satisfeito. Mas, mesmo em meio à alegria, eu sentia que havia mais a ser explorado. Levantei minha mão, hesitante, e todos os olhares se voltaram para mim. Elian, posso perguntar algo? Minha voz saiu mais tímida do que eu gostaria. O que significa realmente ter fé? Como podemos saber se estamos fazendo a coisa certa? Todos os olhos se fixaram em Elian, que pareceu surpreso com a pergunta. Após um momento de reflexão, ele respondeu, Miriam, a fé é como uma semente. Ela precisa ser plantada em solo fértil, regada com amor e nutrida com esperança. Às vezes, a resposta não está no que vemos, mas no que sentimos. E a jornada de compreender a fé é um caminho que todos nós devemos percorrer. As palavras dele ecoaram em minha mente. A ideia de que a fé era uma semente me intrigou. Como eu poderia cultivá-la? O que eu precisava fazer para alimentar essa semente em meu coração? Enquanto pensava nisso, percebi que Samuel, o pastor de ovelhas, estava parado à margem do grupo, ouvindo atentamente. Samuel sempre foi um enigma para mim. Um homem simples,
mas com uma aura de tristeza que o cercava. Ele se considerava um homem de pouca fé e, frequentemente, se afastava de discussões sobre as histórias da Bíblia. Naquele momento, ele parecia mais pensativo do que de costume, os olhos fixos no chão, como se estivesse tentando encontrar respostas escondidas entre as pedras. Depois que as crianças se dispersaram, eu me aproximei de Samuel. Oi, Samuel, disse eu, um pouco hesitante. O que você achou da história de Moisés? Ele olhou para mim, sua expressão carregada de dúvidas. Ah, Miriam, eu não sei. Essas histórias são grandes e cheias de coragem. Mas, se sou sincero, eu me sinto tão pequeno diante delas. Como posso acreditar que posso fazer algo importante, se nem consigo guiar minhas ovelhas sem questionar? Mas Samuel, eu disse, tentando encorajá-lo, talvez a fé não seja sobre fazer grandes coisas. Talvez seja sobre dar pequenos passos, um dia de cada vez. Elian disse que é uma jornada. Você já deu um passo ao estar aqui e ouvir as histórias. Ele sorriu de leve, mas havia uma sombra de dúvida em seu olhar. Você pode estar certa, Miriam. É só que, às vezes, eu me pergunto se sou digno de ter fé. O que eu posso fazer, além de cuidar das ovelhas? Talvez você possa se permitir sonhar um pouco mais, eu sugeri, sentindo que as palavras brotavam de um lugar profundo dentro de mim. A fé é também sobre acreditar em algo maior, não é? Você pode descobrir o que isso significa para você. A conversa me deixou pensativa, e ao mesmo tempo um pouco ansiosa. Samuel, assim como eu, lutava com suas crenças. E, enquanto eu refletia sobre isso, um novo personagem entrou em cena, Raquel, uma mulher forte e destemida, que sempre carregava um ar de determinação. Ela se aproximou com um olhar firme. Oi, Miriam e Samuel, disse ela, sua voz cheia de energia. O que vocês estão discutindo? Sobre fé, respondi, tentando resumir a conversa. Samuel estava falando sobre suas dúvidas e como se sente pequeno em comparação com as histórias de Elian. Raquel franziu a testa, pensativa. A fé pode ser um fardo, não é? Muitas vezes, a sociedade espera que sejamos inabaláveis, mas todos nós temos nossos medos e inseguranças. Eu mesmo estou lutando contra o opressor que tenta controlar a aldeia. Às vezes, me pergunto se vale a pena lutar. Lutar? Samuel perguntou, levantando as sobrancelhas. O que você quer dizer com isso? Raquel olhou para os dois, seu olhar intenso. O líder da aldeia tem uma visão rígida do que deve ser a nossa vida. Ele ignora as tradições e as histórias que nos moldaram. Eu estou tentando encontrar um jeito de desafiá-lo, mas isso pode ser perigoso. Senti um frio na barriga. A força que emanava de Raquel era contagiante, mas a ideia de desafiá-los me deixava apreensiva. E como você pretende fazer isso? Perguntei, interessada. Estou à procura de um antigo manuscrito, disse ela, sua voz baixa, como se estivesse compartilhando um segredo. Ele contém verdades que podem mudar tudo. Se eu conseguir encontrá-lo, poderei mostrar a todos que a fé é mais do que apenas palavras. É sobre a luta pela verdade e pela liberdade. A intensidade de suas palavras me fez sentir uma onda de emoção. Raquel era uma mulher que não se deixava abalar facilmente. Entretanto, havia algo em sua busca que me intrigava. O que exatamente aquele manuscrito continha? Eu gostaria de ajudar, declarei, impulsivamente. Acredito que todos nós podemos contribuir para essa luta. Samuel olhou para mim, surpreso. Você tem certeza, Miriam? É um caminho perigoso. Sim, respondi, com determinação. Se a fé é sobre agir, então precisamos fazer algo. Não podemos apenas ficar aqui, ouvindo histórias. Precisamos viver nossas próprias narrativas. Raquel sorriu,
admirando minha ousadia. Então, vamos juntas. Juntos, podemos encontrar a força que precisamos. Enquanto olhava para meus novos amigos, percebi que a jornada que começava a se desenhar diante de nós seria mais do que apenas uma busca por histórias. Seria uma busca por significado, identidade e fé. E, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, eu sabia que estava pronta para enfrentar os desafios que viriam. O sol começava a se pôr atrás das colinas, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, quando nos reunimos na pequena praça da aldeia. A atmosfera estava carregada de expectativa. Miriam, com seus olhos brilhantes e um sorriso radiante, foi a primeira a falar. Precisamos fazer algo grande. Um evento comunitário para compartilhar tudo o que aprendemos sobre os livros da Bíblia. Podemos contar histórias, fazer apresentações, e quem sabe até reunir algumas canções que falem de fé e esperança. Parece uma boa ideia, Miriam, eu disse, tentando me mostrar entusiasmado. Mas precisamos conversar com os outros habitantes. Alguns podem não ver isso com bons olhos. E quem se importa com o que eles pensam? Raquel interveio, com uma determinação que me impressionava. Precisamos mostrar a verdade que existe nessas histórias. A fé é a nossa força, e precisamos compartilhá-la. Samuel, que estava um pouco afastado, balançou a cabeça. Eu gostaria de acreditar que todos aqui estão prontos para ouvir, mas nem todos são tão receptivos. Lembre-se de quem estamos lidando. Algumas pessoas temem o conhecimento. Aquelas palavras pairaram no ar, e eu percebi que Samuel estava certo. A aldeia de Betânia sempre fora conservadora, e qualquer mudança poderia provocar resistência. Acho que devemos ser cautelosos, eu disse, olhando para os rostos ansiosos ao meu redor. Devemos preparar os corações antes de nos lançarmos em algo tão grandioso. Com a decisão de seguir em frente, começamos a planejar o evento. Miriam ficou encarregada de organizar as apresentações, enquanto Samuel ficou com a responsabilidade de convocar os pastores das aldeias vizinhas. Raquel, por sua vez, decidiu que iria falar com alguns dos moradores mais céticos, tentando convencê-los a participar. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelas ruas, percebi que havia um clima tenso. Os murmúrios sobre o nosso evento começaram a se espalhar, e logo ouvia comentários como o que eles estão pensando. Isso só trará problemas e essas histórias não são para todos. Quando cheguei à casa de Raquel, encontrei-a com uma expressão preocupada. Elian, você chegou na hora certa. Fui até a casa de Dona Elvira, e ela me disse que muitos não veem com bons olhos o que estamos fazendo. Acha que devemos desistir? Desistir? Não podemos, respondi, sentindo uma chama de determinação acender em mim. Se desistirmos agora, estaremos permitindo que o medo vença. Precisamos mostrar a eles que o conhecimento é libertador. Ela sorriu, mas ainda havia uma sombra de dúvida em seu olhar. Você realmente acha que podemos mudar a mentalidade deles? Sim, Raquel. Se não tentarmos, nunca saberemos. Vamos continuar com nossos planos, e se necessário, explicaremos nossas intenções a cada um deles. Naquela noite, enquanto nos reuníamos novamente, a tensão estava palpável. Miriam começou a falar, mas logo percebeu que alguns rostos ao nosso redor estavam fechados. Por favor, ouçam o que temos a dizer. Não estamos aqui para causar problemas, mas para compartilhar algo que pode unir nossa aldeia. Um homem idoso, conhecido como Joaquim, levantou-se e fez uma pausa, antes de falar com um tom de desconfiança. E se isso tudo for apenas uma maneira de desviar a nossa fé? Algumas verdades são melhor deixadas no passado. Eu respirei fundo, sentindo a responsabilidade de representar o grupo. Joaquim, a fé não é algo que devemos temer. Os livros da Bíblia são um guia para nossas vidas, e é por isso que queremos compartilhá-los.
Não estamos aqui para mudar a crença de ninguém, mas para enriquecer nossas vidas com suas lições. Um murmúrio percorreu a sala, e eu notei que Raquel estava tensa ao meu lado, como se estivesse se preparando para uma batalha. Precisamos ser honestos, Joaquim. Cada um de nós tem suas próprias histórias e lutas. O que queremos é um espaço para que possamos falar sobre isso. O conhecimento é a chave para a compreensão. Mas e se isso provocar divisão? O que diremos se as pessoas começarem a questionar suas crenças? Ele retrucou, sua voz se elevando levemente. Raquel, que até então mantinha-se em silêncio, decidiu intervir. E se nós já estivermos divididos, Joaquim? O que estamos fazendo agora pode ser a chance de nos unirmos, de encontrarmos forças nas nossas diferenças. O silêncio se instalou por alguns momentos, e o olhar crítico de Joaquim parecia estar avaliando o que acabará de ouvir. Talvez você tenha razão, Raquel. Mas ainda assim, devemos ser cautelosos. Não quero ver nossa aldeia se desintegrar por causa de ideias que não são bem-vindas. A conversa continuou, e os ânimos foram se acalmando aos poucos. Após algumas horas de diálogo intenso, conseguimos um consenso: realizaríamos o evento, mas deveríamos nos preparar para a resistência. Na manhã do dia do evento, uma brisa suave soprava, trazendo um cheiro de flores e terra molhada. A praça estava decorada com flores silvestres que Miriam havia colhido. O coração pulsava de ansiedade enquanto os moradores começavam a chegar, suas expressões variando entre curiosidade e desconfiança. Quando finalmente começamos, Miriam subiu ao pequeno palco improvisado e começou a contar as histórias que tanto amava. Ela falava com paixão, e suas palavras pareciam tocar algumas almas, mas eu percebia que havia muitos que ainda estavam com a guarda alta. Foi quando eu decidi me juntar a ela. Pessoal, gostaria de falar sobre uma passagem que me marcou muito. É sobre a fé que move montanhas. Às vezes, as montanhas em nossas vidas podem parecer intransponíveis, mas é a fé que nos ajuda a superá-las. Um murmúrio de aprovação começou a se espalhar, e eu vi algumas cabeças acenando em concordância. Raquel, percebendo que o clima começava a mudar, levantou-se e começou a falar sobre a importância de acolher o desconhecido e como isso poderia fortalecer nossa comunidade. E assim, um a um, começamos a compartilhar nossas histórias, nossas lutas e esperanças. O que começou como um evento cercado de desconfiança se transformou em uma celebração da fé e da comunidade. Contudo, ao final da noite, enquanto todos começavam a se dispersar, senti que algo estava prestes a mudar. Olhei para Raquel, que parecia distante, perdida em pensamentos. O que está acontecendo, Raquel? Você parece preocupada. Ela hesitou, como se estivesse ponderando se deveria compartilhar algo. Elian, há algo que preciso te contar, mas não sei como. Eu tenho estado em contato com algumas pessoas que têm um interesse diferente sobre tudo isso. Interesse diferente? O que você quer dizer com isso? Ela respirou fundo, e eu percebi que havia uma sombra que a acompanhava. Eu não posso te contar tudo agora. Mas confie em mim, é por uma boa causa. Raquel, você sabe que pode confiar em nós. Estamos todos juntos nessa. O que quer que seja, não deve ser guardado. Ela olhou para o chão, e senti que havia algo mais profundo que a impedia de se abrir. Um dia, Elian, você saberá. Apenas tenha paciência. E assim, em meio à celebração e à transformação da aldeia, eu percebi que as sombras ainda pairavam sobre nós, e que a verdadeira jornada estava apenas começando. A jornada em busca do livro perdido começou com uma combinação de excitação e apreensão. Olhando para os rostos do grupo, podia ver a determinação nos olhos de Elian, a curiosidade vibrante de Miriam, a confiança silenciosa de Raquel e a insegurança latente de Samuel. O clima na aldeia havia mudado, e a expectativa pairava no ar como um nevoeiro.
Caminhávamos pela trilha que levava à montanha, onde diziam que a entrada da caverna se encontrava. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo, e eu não pude deixar de me perguntar se era um sinal, um presságio sobre o que estávamos prestes a encontrar. Raquel andava ao meu lado, seu olhar firme, mas havia algo que me intrigava. O que ela realmente buscava? Você está nervosa? Perguntei, tentando quebrar o silêncio que se instalara entre nós. Nervosa? Ela repetiu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não, apenas focada. Temos uma missão a cumprir. Concordei, mas a verdade é que a tensão em seu tom me deixou inquieto. O que ela não estava dizendo? Elian, à frente, começou a contar uma história sobre a antiga caverna que estávamos prestes a explorar. Ele falava sobre como aqueles que se aventuraram por lá costumavam voltar com histórias fantásticas, algumas delas tão incríveis que pareciam mais lendas do que realidade. Dizem que as paredes da caverna têm uma voz, Elian disse, sua voz ecoando pela trilha. Uma voz que sussurra segredos do passado. Aqueles que ouvem com atenção podem encontrar as respostas que procuram. Miriam, com seu brilho de curiosidade, interrompeu. E se esses segredos forem mais do que apenas histórias? E se forem as chaves para entender quem somos? Samuel, que até aquele momento parecia perdido em seus pensamentos, finalmente falou. E se não formos dignos de ouvir esses segredos? E se o que encontrarmos nos afastar ainda mais da nossa fé? O silêncio que se seguiu foi pesado. A luz do sol começou a desaparecer completamente, e a escuridão da floresta envolveu-nos como um manto. Olhei para Samuel e vi a luta interna em seu olhar. O homem que se considerava de pouca fé estava agora diante de um abismo de incertezas. Todos nós temos dúvidas, Elian disse suavemente, percebendo a inquietação de Samuel. A fé não é a ausência de dúvida, mas a capacidade de seguir em frente apesar delas. Estamos juntos nessa jornada. Ninguém aqui está sozinho. Samuel assentiu, mas a preocupação ainda pairava em seu rosto. Eu queria confortá-lo, mas minhas próprias inseguranças estavam à flor da pele. O que iríamos encontrar naquela caverna? E se, de fato, as respostas que buscávamos não fossem as que esperávamos? Finalmente, chegamos à entrada da caverna. As rochas eram imensas e cobertas por uma vegetação densa, quase como se a natureza quisesse esconder o que estava dentro. Elian olhou para a entrada, um misto de reverência e determinação em seu olhar. Aqui estamos. O caminho à frente pode ser escuro, mas devemos ter fé. Vamos juntos, como um só grupo. Miriam respirou fundo e, com um sorriso desafiador, disse, vamos descobrir o que a caverna tem a nos contar. Adentrei a caverna com uma sensação estranha, como se o ar estivesse carregado de histórias não contadas. As paredes eram frias e úmidas, e a luz de nossas tochas dançava sobre as rochas, criando sombras que pareciam se mover como se tivessem vida própria. À medida que avançávamos, comecei a notar inscrições nas paredes, símbolos antigos que pareciam contar uma história. Miriam se aproximou de uma delas, seus olhos brilhando com fascínio. Olhem isso! Ela exclamou. Parece uma representação da criação. Como se estivéssemos vendo a história sendo contada diante de nós. Elian se aproximou, examinando as inscrições com atenção. Sim, são representações dos livros que estudamos. Cada símbolo é uma parte da nossa história, da história da nossa aldeia. Samuel, por outro lado, parecia cada vez mais angustiado. E se isso for algo que não devemos saber? E se essas histórias forem melhor deixadas no passado? Raquel, com seu jeito destemido, respondeu: precisamos entender nosso passado para moldar nosso futuro. Não podemos temer o conhecimento, Samuel. A tensão entre eles era palpável, e eu me vi dividido entre a curiosidade de Miriam e Raquel e a hesitação de Samuel.
O que realmente estávamos buscando? Conhecimento ou reconciliação com nossas crenças? Continuamos a explorar a caverna, e a cada passo, as inscrições se tornavam mais complexas. Algumas pareciam conter histórias de batalhas, outras falavam de esperança e fé. Era uma tapeçaria rica, e eu sentia que cada um de nós estava sendo afetado de maneira diferente. Olhem aqui! Miriam gritou, apontando para um mural que retratava uma grande tempestade. Isso deve ser sobre Noé. É uma história de fé diante da adversidade. Samuel olhou para o mural, mas não parecia convencido. E se a tempestade simbolizar a destruição? O que isso significa para nós? Será que estamos prestes a enfrentar algo semelhante? A ideia de uma tempestade iminente me deixou inquieto. Poderíamos estar nos metendo em algo maior do que imaginávamos. Eliã notou a preocupação e tentou tranquilizar Samuel. Cada história tem suas lições, Samuel. A tempestade pode ser uma representação das dificuldades que enfrentamos, mas também é um lembrete de que, mesmo nas piores situações, há esperança e redenção. As palavras de Eliã pareciam ressoar no ar, e eu me perguntei se ele realmente acreditava nelas. A caverna estava se tornando um reflexo de nossas próprias lutas internas, e a dúvida de Samuel parecia se intensificar. Não sei se sou digno de estar aqui, Samuel confessou, sua voz baixa. Talvez eu não devesse estar nessa busca. A fé dos outros é tão forte, e a minha, parece tão frágil. Samuel, a fé é uma jornada, Eliã respondeu, colocando a mão em seu ombro. Você não precisa ter todas as respostas agora. O importante é que esteja disposto a buscar por elas. Enquanto a conversa continuava, olhei novamente para as inscrições. Elas eram antigas, mas pareciam ter uma mensagem atemporal. Era como se o passado estivesse se entrelaçando com o presente, e eu não podia deixar de sentir que estávamos exatamente onde precisávamos estar. E assim, seguimos em frente, cada passo não apenas nos levando mais para dentro da caverna, mas também mais fundo em nossas próprias almas. A busca pelo livro perdido tornou-se, de certa forma, uma busca por nós mesmos. E enquanto a escuridão nos envolvia, eu sabia que, independentemente dos desafios que ainda teríamos pela frente, estávamos juntos, unidos por um propósito maior. A tensão no ar era palpável. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja profundo, quando decidimos acampar em uma clareira. O som do vento soprava suavemente entre as árvores, mas um pressentimento gelado me percorreu a espinha. Raquel, que até então parecia tranquila, olhava com atenção para a floresta ao nosso redor, seus olhos aguçados como os de uma águia. Devemos ficar atentos. Algo não está certo, sussurrou ela, quebrando o silêncio que pairava entre nós. Samuel, sentado em cima de uma pedra, tentava acender uma fogueira, mas suas mãos tremiam. Você acha que eles estão nos seguindo? Ele olhou para Eliã, que observava o horizonte com um semblante sério. Quem? Os bandidos? Eu não tenho certeza, mas não podemos nos dar ao luxo de relaxar, disse Eliã, sua voz firme e serena. Miriam, que se mantinha próxima a mim, mordeu o lábio inferior. O que eles querem com o manuscrito? Por que isso é tão importante para eles? A pergunta de Miriam pairou no ar. Olhei para Raquel, que desviou o olhar. O segredo que ela guardava parecia se tornar mais pesado a cada dia. Eu queria saber mais, mas o momento não era propício. De repente, um barulho cortou a tranquilidade da noite. O som de galhos se quebrando e risadas distantes, cruéis e debochadas. Meu coração disparou. Eles estão aqui, sussurrei, já me levantando. Fiquem em silêncio, todos vocês, Eliã ordenou, sua voz tão firme que deixou uma onda de segurança em mim. Ele se aproximou de nós, os olhos fixos na escuridão.
Nossos corpos estavam tensos como cordas de um arco, prontos para disparar. O som se aproximava, e logo avistei sombras se movendo entre as árvores. Preparem-se. Elian sussurrou. Foi então que os bandidos apareceram, em número superior ao nosso. Eles avançavam, com expressões de ganância desenhadas em seus rostos. Eu não sabia quantos eram, mas a certeza de que precisávamos lutar se tornou clara como o dia. Eu vou ficar para trás e confundir eles. Vocês precisam escapar. Raquel disse, sua voz carregada de determinação. Não. Não podemos nos separar. Samuel protestou, mas Raquel já estava se afastando. Confie em mim. Eu posso lidar com isso, ela gritou, e em um movimento rápido, desapareceu na escuridão. Raquel, chamei, mas minha voz foi engolida pelo som da batalha que se iniciava. Os bandidos avançaram, e Elian, com uma calma impressionante, nos orientou. Miriam, fique perto de Samuel. Eu vou enfrentar os que vêm por este lado. As instruções eram claras, mas o medo pulsava em minhas veias. O primeiro bandido se lançou sobre Elian com um grito de raiva. Ele parecia mais um animal em fúria do que um homem. Elian, no entanto, se moveu com uma agilidade que não esperava ver em alguém tão velho. Com um movimento rápido, desviou do ataque e, com um golpe certeiro, fez o ladrão cair. Agora, ele gritou, e, sem pensar, corria em direção a Miriam e Samuel. Mais bandidos apareciam, e o caos se instalou. Eu nunca tinha enfrentado uma situação assim. O cheiro do medo e da adrenalina misturava-se ao aroma da terra molhada. Samuel, pegue uma pedra e jogue, eu gritei, enquanto tentava me manter em pé. Ele hesitou, mas logo se lembrou do que fazer, pegando uma pedra grande e lançando-a em um dos bandidos que se aproximava. Isso mesmo, assim. Continue. Os gritos e os sons de luta ecoavam pela clareira. Onde está Raquel? Pensei, angustiado. Eu sabia que ela era forte, mas sua coragem parecia arriscada demais. De repente, uma sombra surgiu à nossa esquerda. Era Raquel, e ela não estava sozinha. Com um movimento fluido, ela desferiu um golpe em um dos bandidos, derrubando-o com facilidade. Eu a observei em admiração, sua determinação inabalável, enquanto ela lutava como uma guerreira. Raquel, você está bem? Perguntei, quando ela se juntou a nós. Sim, mas precisamos ficar juntos. Eles estão se aproximando. Elian estava cercado. Ele lutava contra dois bandidos ao mesmo tempo, mas sua sabedoria e agilidade eram impressionantes. Ele se movia como um dançarino, desviando e atacando com uma precisão que deixava os inimigos desorientados. Venham, ajudem, ele chamou. Samuel e eu, encorajados pela força de Raquel, corremos em direção a Elian. Juntos, conseguimos afastar os bandidos, unindo nossas forças. A adrenalina pulsava em nossas veias, e, por um momento, senti que estávamos lutando por algo maior do que nós mesmos. Conforme o combate se intensificava, percebi que a luz do sol tinha desaparecido completamente, e a escuridão parecia engolir tudo ao nosso redor. O medo tentava nos consumir, mas a determinação de proteger o que era nosso nos mantinha firmes. Avancem! Não deixem que eles nos parem! Elian gritou, e sua voz poderosa reverberava em nossos corações. Nós avançamos, empurrando os bandidos para trás, até que finalmente, com um último grito de desespero, os invasores começaram a recuar. O que antes era um grupo forte e ameaçador agora se dispersava na escuridão, deixando para trás um rastro de derrota. Respiramos fundo, nossos corpos cansados e ofegantes. Olhei para Raquel, que estava pálida, mas com um sorriso de satisfação em seu rosto. Você foi incrível, eu disse, ainda em choque com o que acabamos de viver. Não conseguimos sem o Elian.
Ele é o verdadeiro guerreiro aqui, ela respondeu, olhando admirada para o ancião que, apesar de cansado, parecia mais forte do que nunca. Elian sorriu para nós, o olhar cheio de orgulho. A força não está apenas nas palavras, mas nas ações que escolhemos tomar. E o que acabamos de fazer é um reflexo da coragem que encontramos juntos. Nunca subestimem o poder da união. As palavras dele ressoavam em mim, como um eco de sabedoria que permaneceria em meu coração por muito tempo. Eu percebia que, embora tivéssemos lutado contra bandidos, estávamos lutando também contra nossos próprios medos e inseguranças. Conforme a noite se estabelecia, sentamos ao redor da fogueira que finalmente Samuel conseguiu acender. As chamas dançavam em um ritmo hipnotizante, e o calor reconfortante começava a nos envolver. Precisamos ficar alertas, eles podem voltar, Miriam lembrou. Sim, mas também precisamos descansar. O que encontramos aqui hoje não é apenas uma luta, mas uma lição para todos nós, Elian disse, olhando para cada um de nós. E agora, temos um objetivo ainda maior pela frente. O livro perdido nos aguarda, e precisamos da mesma coragem que mostramos aqui. Essas palavras ecoaram em meu coração, enquanto a noite continuava. O desafio que enfrentamos nos uniu de uma forma que nunca imaginei ser possível. Naquele momento, percebi que a jornada estava apenas começando, e que cada um de nós teria um papel vital a desempenhar no que estava por vir. Enquanto olhava para as estrelas que começavam a brilhar no céu, uma sensação de esperança e expectativa me envolveu. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas a certeza de que estávamos juntos me dava força. A verdade estava lá, escondida nas páginas do livro perdido, e estávamos prestes a desvendá-la. Ao retornarmos à aldeia, uma nuvem pesada de preocupação pairava sobre nós. O ar estava denso, quase palpável, como se a própria terra sentisse o peso da expectativa. O caminho que havíamos percorrido para encontrar o livro perdido parecia agora muito mais do que uma simples jornada, era uma travessia para um futuro incerto. Precisamos nos apressar, disse Raquel, seu olhar firme e determinado. Acredito que o líder local não ficará contente com a nossa volta. Ele não permitirá que a verdade sobre os livros da Bíblia chegue aos ouvidos da comunidade. O que você quer dizer com isso? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Ele não tem poder sobre nós, certo? Ele pode ter poder, Miriam, mas isso não significa que ele tenha razão. Elian interveio, colocando uma mão reconfortante em meu ombro. A verdade é uma força poderosa, e muitos farão de tudo para silenciá-la. Chegamos à praça central, e uma visão desoladora me aguardava. Aldeões se aglomeravam, com olhares preocupados e sussurros inquietos. No centro da praça, em um palanque improvisado, estava o líder local, Amon, gesticulando dramaticamente, sua voz ecoando nas paredes de pedra da aldeia. Meus amigos! Ele bradou. A verdade que eles trazem é uma ameaça à nossa maneira de viver. Esses estranhos, com suas ideias e livros, desejam inundar nossas mentes com confusão e caos. Devemos proteger nossas tradições. Senti meu coração acelerar. Amon estava tentando incitar o medo na comunidade, e o que ele dizia poderia facilmente se transformar em violência. Precisamos fazer algo, murmurei para Raquel e Samuel, que estavam ao meu lado. Não podemos deixar que ele continue com essa retórica. O que você tem em mente? Samuel parecia hesitante, seu olhar distante. Um culto ao ar livre. Declarei, a ideia fervilhando em minha mente. Vamos reunir a comunidade, compartilhar a mensagem do livro perdido. Mostrar a eles que o conhecimento e a fé são mais fortes que qualquer liderança tirânica. Você acha que eles ouvirão? Raquel questionou, seu rosto expressando dúvida. Se não tentarmos, já teremos perdido, Elian respondeu, seus olhos brilhando com uma centelha de esperança. Com determinação, eu me aproximei do palanque, a voz trêmula,
mais firme. Amon! Chamei, fazendo com que todos se virassem para mim. O que você está fazendo é errado. A verdade não deve ser escondida, e o conhecimento é um presente que deve ser compartilhado. Ele me olhou com desprezo, mas eu continuei. Convido todos os moradores a se reunirem em um culto ao ar livre, onde falaremos sobre os livros da Bíblia e o que aprendemos em nossa jornada. A verdade é luz, e não devemos temê-la. A multidão murmurou, alguns parecendo animados com a ideia, outros ainda cautelosos. Amon cerrou os punhos, sua expressão se tornando uma máscara de raiva. Você ousa desafiar minha autoridade? Ele gritou, sua voz subindo em intensidade. Isso não ficará impune. Não se trata de desafiá-lo, mas de buscar a verdade, respondi, sentindo o calor da paixão tomando conta de mim. A aldeia precisa saber que o conhecimento é um caminho para a liberdade. Com relutância, algumas pessoas começaram a se mover em direção a mim, e eu percebi que havia um fio de esperança. Vamos fazer isso! Samuel finalmente se manifestou, sua voz agora cheia de bravura. Juntos, podemos mostrar a Amon que a união é mais forte que a opressão. Raquel assentiu, seu olhar determinado. O clima na praça começava a mudar, e a esperança que antes parecia distante agora estava ao nosso alcance. Com o apoio de Eliã, Samuel e Raquel, organizamos rapidamente o culto, e a notícia se espalhou pela aldeia como um incêndio. No dia do culto, uma brisa suave soprava, e o sol estava alto no céu, iluminando o espaço que escolhemos para reunir a comunidade. Olhei ao redor e vi rostos conhecidos, pessoas que antes pareciam tão distantes e desinteressadas. Agora, todos estavam presentes, ansiosos para ouvir o que tínhamos a dizer. Bem-vindos, amigos! Comecei, sentindo a adrenalina subir. Hoje nos reunimos para compartilhar a mensagem que encontramos no livro perdido. Uma mensagem sobre fé, amor e a verdadeira essência do que significa ser parte desta comunidade. Eliã se juntou a mim, sua presença imponente acalmando os nervos que ainda me atormentavam. A verdade que buscamos, e que foi revelada a nós, não é apenas sobre os livros da Bíblia, mas sobre como podemos viver em união e amor, ele falou, sua voz ressoando com sabedoria. O conhecimento não deve ser um fardo, mas um presente que nos fortalece. Enquanto Eliã falava, eu olhei para Samuel. Ele estava nervoso, mas seus olhos estavam cheios de luz, e pude ver que ele estava se preparando para algo grande. Quando Eliã terminou, ele fez um gesto para Samuel se aproximar. Agora, meu amigo Samuel, você também tem algo a compartilhar, Eliã encorajou, e todos os olhares se voltaram para o pastor. Samuel respirou fundo, e percebi que ele estava se reerguendo, finalmente encontrando a força que sempre esteve dentro dele. Eu costumava duvidar da minha fé, começou, sua voz tremendo no início, mas ganhando força. Mas ao lado de Eliã, Miriam e Raquel, percebi que a fé não é apenas uma crença cega. É uma jornada. Uma busca. E ao longo dessa jornada, encontrei não apenas a força, mas também a comunidade que eu sempre procurei. As palavras de Samuel ecoaram no ar, e um silêncio respeitoso se instalou. A cada frase, eu via as expressões mudarem, o medo sendo substituído pela esperança. Estamos juntos nessa, ele continuou, agora com mais confiança. E juntos podemos enfrentar qualquer desafio, mesmo aqueles que vêm de dentro da nossa própria aldeia. Eliã e eu trocamos um olhar satisfeito. A mensagem do livro perdido estava sendo ouvida, e a comunidade estava começando a se unir. A verdadeira força de uma comunidade está na união e no amor, Eliã reafirmou, sua voz ressoando com uma verdade inegável. E é nesta união que encontramos a verdadeira essência da fé. Enquanto falávamos, a atmosfera estava carregada de emoção. Eu podia sentir a energia da comunidade se transformando, e a esperança se espalhando. No entanto,
algo em meu íntimo me dizia que essa batalha estava longe de terminar. O olhar de Amon, que nos observava à distância com uma expressão de fúria, era um lembrete de que a luta pela verdade e pela liberdade estava apenas começando. O culto ao ar livre pulsava com uma energia vibrante, a atmosfera carregada de esperança e fé. As vozes dos aldeões se uniam em harmonia, e a luz do sol filtrava-se através das folhas das árvores, criando um espetáculo dourado que parecia abençoar aquele momento. Senti meu coração acelerar enquanto observava Samuel, com os olhos fechados, entregando-se à música e à oração. Era um momento mágico, um instante em que a união da comunidade parecia ser mais forte que qualquer obstáculo que pudesse surgir. Mas essa paz durou pouco. De repente, a tranquilidade foi quebrada por um ruído ensurdecedor. O líder local, um homem de presença imponente e olhar desafiador, apareceu à frente da multidão, seus olhos fixos em nós com um desdém que causou calafrios. Ele caminhou com firmeza, seus passos pesados ecoando como um presságio sombrio. Chega de tolices, sua voz ressoou, cortando o ar como uma faca. Vocês estão se deixando levar por palavras vazias. Essa fé que cultivam é uma ilusão. Estou aqui para pôr fim a essa insanidade. Os murmúrios de descontentamento e medo se espalharam entre os aldeões. Miriam, ao meu lado, agarrou meu braço, e eu podia sentir sua mão trêmula. A determinação estava estampada em seu rosto, mas a insegurança também era palpável. Precisamos nos unir, sussurrei, tentando passar coragem para ela. Não podemos deixar que ele nos intimide. Foi então que, com um movimento inesperado, Raquel deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca havia visto antes. A coragem emanava dela, como se uma força interior a estivesse impulsionando. Pai, ela gritou, sua voz firme. Chega de medo. Não podemos viver sob a opressão de suas palavras. O silêncio tomou conta do lugar. Todos se viraram para Raquel, e eu senti a tensão aumentar. O líder a encarou, surpreso e furioso. Raquel, o que você está fazendo? Você se juntou a eles? Ele gesticulou para nós, como se fossemos uma praga. Eu não sou mais a filha obediente que você deseja que eu seja. Raquel declarou, sua voz ecoando com uma força que parecia desafiá-lo. Eu encontrei um propósito aqui, uma verdade que você se recusa a ver. O líder parecia atordoado, e por um momento, a raiva em seu rosto deu lugar a um vislumbre de confusão. Você está errada. Eles estão levando você para longe do caminho. Mas Raquel não se deixou abalar. Não, pai. Eles me mostraram que a verdadeira força vem da união e da fé. A mensagem do livro perdido é mais poderosa do que qualquer coisa que você possa imaginar. A tensão no ar era palpável. O líder balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar a realidade. Você não sabe do que está falando. Isso tudo é um erro. Ele apontou para a multidão, seu tom se tornando ameaçador. Se vocês não se afastarem agora, eu destruirei tudo o que construímos. A multidão começou a murmurar, e eu percebi que o medo começava a tomar conta de alguns. Mas Raquel, em um ato de bravura, deu um passo à frente, decidida a não recuar. Se você tem algo a dizer, diga. Se tem um manuscrito que possa nos mostrar a verdade, então mostre-o. Não podemos viver nas sombras do medo. O líder observou com um misto de incredulidade e raiva. Você não tem ideia do que está pedindo, minha filha. A verdade pode ser uma maldição. Talvez, mas é uma maldição que precisamos enfrentar. Se você realmente se importa com nossa aldeia, então traga esse manuscrito aqui. Raquel desafiou, sua voz forte e clara. O clima ficou elétrico. Eu sabia que a coragem de Raquel poderia ser a chave para tudo. O líder hesitou, um conflito interno evidente em seu olhar.
A multidão observava, o silêncio cobrindo o espaço como uma manta pesada. Finalmente, ele se virou, como se estivesse ponderando suas opções. Muito bem, ele disse, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Vou trazer o manuscrito. Mas saibam que isso pode mudar tudo. Com um gesto, ele se afastou, desaparecendo entre as sombras da floresta. O ambiente estava tenso, e a incerteza pairava como uma nuvem. Raquel, ao meu lado, respirou fundo, e eu pude sentir a adrenalina pulsando em suas veias. Você foi incrível, eu disse, admirando sua coragem. Eu só não posso mais viver na sombra dele, Raquel respondeu, sua voz trêmula, mas determinada. Se o manuscrito realmente contém verdades que precisamos saber, então não posso recuar. Miriam se aproximou, o rosto pálido, mas os olhos brilhando com a esperança. E se ele estiver certo? E se a verdade for algo que não conseguimos suportar? Então teremos que enfrentá-la juntos, Samuel interveio, sua voz grave e ponderada. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a persistência em meio a elas. Concordei com a cabeça, sentindo um novo senso de união entre nós. Independentemente do que aconteça, estamos juntos. Isso é o que importa. A espera foi longa, e a ansiedade cresceu conforme os minutos se arrastavam. Mas, finalmente, o líder retornou, segurando um manuscrito envelhecido, suas páginas desgastadas e amareladas pelo tempo. Ele se aproximou, e a multidão se separou, criando um espaço ao seu redor. Este é o manuscrito, ele disse, sua voz baixa, quase hesitante. Contém passagens ocultas que podem mudar a forma como vemos a nossa história e a nossa fé. Todos os olhos estavam voltados para ele, e eu podia sentir a tensão crescente. O líder abriu o manuscrito, revelando inscrições que pareciam vibrar com uma energia própria. Mas cuidado, ele advertiu. Nem toda a verdade é fácil de digerir. As palavras dançavam diante de nossos olhos enquanto ele lia. Eu não conseguia entender todas as passagens, mas a atmosfera estava carregada de emoção, um misto de esperança e temor. Era como se estivéssemos à beira de um precipício, prestes a descobrir algo que mudaria nossas vidas para sempre. Quando ele terminou, um silêncio pesado caiu sobre nós. O líder olhou para Raquel, e eu percebi que havia algo mais profundo em sua expressão. Você está disposta a aceitar essa verdade, independentemente das consequências? Raquel olhou para o manuscrito e, em seguida, para nós, o grupo unido que havia se formado ao longo daquela jornada. Sim, ela respondeu, sua voz firme. Estamos prontos para enfrentar o que vier. O líder assentiu, algo semelhante ao respeito passando por seu olhar. Então, que assim seja. A verdade pode ser dolorosa, mas é através dela que encontramos a verdadeira liberdade. Enquanto a multidão absorvia suas palavras, eu senti um novo propósito despertando dentro de mim. O futuro da aldeia estava em nossas mãos, e a jornada estava apenas começando. Elian, observando tudo, inclinou a cabeça, como se soubesse que a verdadeira sabedoria não estava apenas nas palavras, mas na coragem de buscar a verdade, mesmo quando ela parecia assustadora. A verdadeira sabedoria, ele disse suavemente, está em aceitar que o caminho à frente pode ser difícil, mas é a busca pela compreensão que nos tornará mais fortes. Juntos, vamos descobrir o que realmente significa viver em fé e amor. E assim, enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a aldeia, percebi que estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse a seguir. O futuro era incerto, mas estávamos juntos, e isso era tudo o que importava.